Como o Jurandir falou, tá ok? Ok? Eu acho que já está, hein? Eu acho que já. Pede para. Como o Jurandir falou, o tema dessa tarde é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa máxima, ela é de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Eu acredito que todos vocês já conheçam, né? Paulo, ele foi um dos personagens mais marcantes dentro do cristianismo, extremamente importante. Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso, próximo ao mar Mediterrâneo, na região da Cilícia, na atual Turquia. Quando chamamos Paulo de Tarso, Paulo que nasceu na cidade de Tarso, não era sobrenome dele. Embora ele tivesse a cidadania romana, Paulo era judeu. Judeu, participava do partido dos fariseus, um grande defensor das leis judaicas, fervoroso defensor das leis judaicas. Ele foi educado em Jerusalém pelo grande Gamaliel. Então ele seguia muito à risca as leis judaicas. Ele foi membro do concílio do Sinédrio. O Sinédrio era equivalente a um tribunal do antigo judeu, né? Onde eram decididas e julgadas as leis administrativas e religiosas. E fazendo parte do Sinédrio, Saulo de Tarso, ele se tornou um grande perseguidor dos cristãos na época. Para quem conhece os textos bíblicos, está bem lembrado disso, né? Ele foi um grande perseguidor dos cristãos. Até o momento em que ele se viu diante da cidade de Damasco, nas portas da cidade de Damasco, aonde ele tinha ido para prender alguns cristãos. Ele ficou sabendo que ali havia uma comunidade que se reunia em nome do Cristo para poder estudar a Boa Nova, e entre eles havia um homem, Ananias, que era um dos principais cristãos. Então ele foi empenhado em trazer prisioneiro Ananias e todos os outros cristãos que se encontrassem ali em Damasco. Mas no momento em que ele chega às portas de Damasco, ele é envolvido por uma luz intensa, uma luz que o cegava, ele não conseguia enxergar. E naquele momento o cavalo se assustou e ele caiu do cavalo. E caído ao chão, completamente cego por aquela luz, ele ouvia então uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele narra depois que foi o próprio Cristo que surgiu diante dele. E naquele momento, Saulo consegue compreender o que é o Cristo, a mensagem verdadeira do Cristo. E ele se rende ao Cristo. É um momento de conversão, é um momento de transformação e de reforma íntima. Por isso que nós falamos que Paulo é um dos maiores exemplos de reforma íntima e de transformação. Todas as vezes que nós falamos que nós precisamos nos modificar, mudar alguma coisa na nossa vida, e pensamos assim: nossa, eu até estou tentando, mas é tão difícil. Porque essa transformação é complicada, né? Nós estamos assim, nós trazemos hábitos tão antigos que é muito difícil deixar. Ninguém deita imperfeito e desperta perfeito. Isso não existe. É um processo lento essa transformação. E que exige muita determinação, muita vontade, muita fé. E Paulo tinha isso. Porque o mesmo fervor que ele usava para defender
a crença judaica, aquilo que ele acreditava piamente como certo, e que o levou a exterminar, a ajudar a exterminar inúmeros cristãos, este mesmo fervor fez com que ele também, a partir do momento que ele entendesse o que é o Cristo, ele também começou a defender o cristianismo com este mesmo empenho, com este mesmo fervor. Paulo era determinado. E é exatamente esse exemplo de transformação, de determinação, que nós precisamos ter na nossa vida, para tudo que nós vamos fazer. Tudo aquilo que nos parece impossível, porque é muito difícil, precisamos nos mirar neste exemplo de Paulo. Ele realmente só se transformou porque ele se determinou a isso. Ele se tornou um dos maiores difusores da palavra do Cristo, da Boa Nova. E viajou por diversos lugares, como a Grécia, a Ásia Menor, Creta, Roma. Ele viajava a pé, porque naquela época não tinha essa coisa de metrô, nem de carro, nem de avião. As viagens eram feitas com cavalo ou a pé. E Paulo fez muito essas viagens a pé, acompanhado por Barnabé, um outro discípulo do Cristo, e também por Silas. E passando por estas cidades, ele foi reunindo, então, comunidades. Pessoas que estavam ali querendo compreender, querendo aprender, querendo conhecer a Boa Nova. Então se reuniam em casas, ou mesmo em campos, em praças. Ali eles se reuniam e iam então discutir a Boa Nova, os ensinamentos do Cristo. E durante essas viagens, ele ficava meses num determinado lugar, ajudando, orientando aquelas pessoas que queriam aprender um pouco mais sobre a Boa Nova. A partir do momento que ele saía de lá, ficava então uma pessoa encarregada de continuar aquele trabalho. Ele preparava novos discípulos e estes discípulos davam continuidade àquele trabalho. Dessa forma, então, foram implantadas as primeiras igrejas, destinadas a este estudo da Boa Nova ou estudo do Evangelho. Formando estas igrejas, Paulo sempre continuou tendo contato com os discípulos que ficaram encarregados de dar continuidade naquele trabalho, e ele passava então orientações para aquelas igrejas. Porque se hoje nós encontramos dificuldade, porque as pessoas têm entendimentos diferentes, cada pessoa interpreta uma coisa diferente do outro, naquela época era pior ainda. Nós não podemos esquecer que naquela época havia ainda muito aquelas ideias da crença judaica que eles estavam habituados, eram que eles seguiam, mas estava muito misturado também a crença dos romanos, os deuses, e também da Grécia. Misturavam muitas crenças, muitos deuses. Então você começar uma mensagem nova, como trouxe o Cristo, no meio de todas aquelas crenças, era muito complicado, era muito difícil. Então, vez ou outra, encontrava-se algumas dificuldades nestas igrejas. Porque as pessoas começavam a ter interpretações diferentes e começavam a ter hábitos, rituais diferentes nessas igrejas. Então, esses discípulos entravam em contato com Paulo, e Paulo sempre mandava as suas cartas ou as suas epístolas, trazendo orientação às pessoas daquela igreja. E uma dessas epístolas é a primeira epístola aos Coríntios. Coríntios eram os moradores de Corinto, na Grécia. Aquela igreja de Coríntios estava passando por uma fase muito complicada, porque as pessoas estavam se deixando levar muito pela liberdade excessiva em todos os sentidos e misturando muito as questões sexuais naquela comunidade. Paulo, então, que era determinado, ele resolveu passar, então, esta carta, trazendo orientações àquela igreja. Nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios,
ele vem trazer advertências contra a imoralidade sexual. Porque nós sabemos que, assim, o sexo é uma coisa natural, não é? Faz parte da lei natural. A lei orgânica, física, é uma lei natural. Inclusive, ela está presente na lei de reprodução. Ela é necessária. O grande problema é quando esta lei natural, esta energia sagrada, porque é uma energia que produz vida, é uma energia sagrada. A partir do momento em que ela é distorcida e que ela começa a ser utilizada de uma forma prejudicial, ela deixa de ser uma energia sagrada e ela passa a ser libertinagem. Então, Paulo pegou este pedacinho que foi passado para ele, e nesta carta ele trouxe inúmeras recomendações para que as pessoas tivessem cuidado com aquilo que elas estavam fazendo. Para que elas não se perdessem, se deixando levar pelas necessidades da carne. Porque nós sabemos que a matéria, a carne, ela é muito fraca. Nós fraquejamos muito, porque trazemos instintos ainda muito selvagens, instintos animais, e a partir do momento que nós começamos a ceder a estes instintos, sem nos policiarmos, é o momento em que cometemos inúmeros erros. E muitas vezes, erros que não têm mais volta. Nem tudo dá para a gente chegar para a pessoa e dizer, olha, desculpa, eu errei. Nem tudo se resolve com desculpa, eu errei. Existem erros que são irreparáveis, porque eles trazem consequências futuras tão pesadas que o fato de nós nos arrependermos e pedirmos desculpa ajuda, mas muitas vezes não resolve o problema, porque ele já se instalou e ele pode ter consequências muito graves. E essa questão sexual, ela está muito ligada a estes erros que muitas vezes não tem volta. Estes apelos da carne, estes apelos naturais, eles precisam constantemente serem policiados. Lembrando sempre dessa frase de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele chamou atenção também com relação ao uso dos dons espirituais. Aquilo que ele chamou dons espirituais é o que nós, dentro da doutrina espírita, conhecemos como a mediunidade. E na Igreja Católica, ele é intitulado como carismas do Espírito Santo ou dons do Espírito Santo, que são os dons mediúnicos que todos nós possuímos. Alguns num grau maior, mais elevado, outros num grau menor, mas que na realidade todos nós temos. A mediunidade, ele é um dom natural no homem. Ele pertence ao homem. E ele não é nenhum privilégio, nunca foi nenhum privilégio. Quantas vezes nós estamos caminhando num determinado lugar e de repente parece que vem uma coisa, diz assim, cuidado, desvia, vai por ali. Ou nós estamos pretendendo fazer alguma coisa, sair para algum lugar, e de repente vem aquele aperto no coração, a gente fala, não sei, eu estou sentindo que eu não devia. Isso faz parte deste dom mediúnico. É aquele momento em que nós conseguimos nos comunicar com esse nosso anjo guardião, com esse nosso protetor, e ele nos ajuda, ele nos instrui. E nos chama a atenção para o perigo que muitas vezes estamos correndo. Então, este contato é também um dom mediúnico. Muitas pessoas acham, que o médium é só aquele que psicografa, é só aquele que vê espíritos, que conversa com eles. E não é. Este dom mediúnico, cada um tem num grau diferente e que precisa ser bem usado. Com equilíbrio também, com consciência. Porque no momento em que Paulo chamou a atenção
para o uso desses dons mediúnicos, é porque nessa igreja eles estavam abusando destes dons. Quando, por exemplo, você começa a levar para o lado comercial, quando você começa a fazer as adivinhações. Então, este dom, que é um dom natural, você acaba desvirtuando e levando ele por um caminho errado. Nunca, em hipótese nenhuma, este dom pode ser usado comercialmente, porque ele é um dom divino, é um dom que nos foi dado por Deus e que ele não pode ser usado comercialmente de forma nenhuma. Ele deve ser usado, sim, para o bem do próximo, para o auxílio do próximo, e nunca comercializado. Por isso, Paulo chamou tanto atenção para este detalhe ali na igreja. Ele, nessa primeira epístola aos Coríntios, eu acredito que vocês conheçam também, é quando ele fala sobre a suprema excelência do amor. E ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Conhece essa passagem? Eu acredito que todos conheçam com Renato Russo. Lembra da música? É só o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Renato Russo. Mas não foi Renato Russo que fez a letra dessa música. Às vezes nós ouvimos algumas coisas e falamos: nossa, esse artista é maravilhoso, olha que coisa linda que ele fez. Quando você vai procurar lá na história, está lá atrás. Pois é, esses versos são de Paulo, com relação ao amor, a excelência do amor. Ele chama atenção porque o amor, ele é realmente a base de tudo. É o que nós precisamos nunca nos esquecermos, que o amor é o princípio de tudo. E é através deste amor que você consegue resolver um monte de coisas na sua vida. Como que você consegue resolver aquelas intrigas de família, aquelas brigas horrorosas que as pessoas deixam de se falar, evitam estar no mesmo ambiente, não querem nem olhar um para a cara do outro, porque tiveram uma discussão lá atrás. Só que depois de 20 anos, ninguém mais lembra por que foi aquela discussão. Muitas vezes por uma coisinha pequena, boba, uma palavra mal colocada. Mas depois de 20 anos, a pessoa continua ali, né? Não quero ver, não quero ouvir, não quero perdoar, porque não existe o amor. A partir do momento que você coloca este sentimento acima de tudo, você vai conseguir, então, aprender a perdoar, a se colocar no lugar do outro, a tentar relevar algumas coisas que acontecem na vida da gente, porque a maioria dessas coisas são insignificantes. Nós damos a esses pequenos detalhes um tamanho muito maior do que eles têm. E exatamente por darmos a esses detalhezinhos um tamanho tão grande, é que muitas e muitas vezes eles acabam destruindo a nossa vida, destruindo uma família, afastando as pessoas, porque nós transformamos esses pequenos detalhes em monstros. É por isso que ele chama atenção para a necessidade do amor. Use sempre o amor como um espelho onde você possa refletir todas as suas emoções e analisar cada uma delas. Quando você enxerga o outro ou as situações baseados neste amor, você tem uma visão diferente de vida. Ele ainda continua, no capítulo 6, no versículo 12, é quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Lícito seria permitido. Tudo me é permitido. Eu tenho liberdade de agir. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Vocês concordam? Temos liberdade? Oi? Exatamente. Mas eu tenho liberdade, não tenho? Tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Mas esta liberdade, ela é uma liberdade meio que limitada. Porque a partir do momento que tem consequências, e eu vou ter que responder por essas consequências, ela vai limitar a minha liberdade.
Eu posso fazer tudo o que eu quiser, sabendo que lá na frente eu vou ter que responder pelos meus atos. Sem contar que esta liberdade, ela também está ligada à minha consciência. Porque a partir do momento que nós fomos criados simples e ignorantes, trazemos com todos nós, lá no fundinho do espírito, por mais ignorante que ele seja, ele traz na sua consciência aquela sementezinha que diz o que é certo e o que é errado. Por mais que nós tentemos nos enganar, quando eu estou fazendo alguma coisa errada, eu posso até dizer, não estou fazendo nada demais. Eu só estou fazendo isso, mas não traz maiores consequências. Não estou prejudicando ninguém. Portanto, não tem problema nenhum. Só que lá no fundinho da minha consciência, ela fica me cutucando. Porque eu tenho uma consciência de que aquilo está errado. Por mais que eu tente me enganar, eu sei que aquilo está errado. A minha consciência me questiona, me cobra. É nato no ser humano. E ele diz assim, nem tudo me convém. Esse nem tudo me convém, ele está associado à lei de ação e reação. Que é a questão de que tudo na vida tem um preço e que tudo o que eu semear lá na frente eu vou ter que colher. Então nós precisamos basear a nossa vida dividindo os nossos desejos naturais em 3 coisas: querer, poder e dever. No momento que minha consciência está me cutucando e eu estou desejando muito determinada coisa, eu preciso me perguntar, primeiro, eu quero verdadeiramente isso? É realmente importante que eu faça ou que eu tenha isso? Primeiro questionamento. Segundo, eu tenho condições de comprar, eu tenho condições de fazer, me é permitido fazer? Terceiro, eu devo fazer? Eu devo comprar? Porque a questão, eu devo fazer, eu devo comprar, implica que você já parou para pensar nas consequências? Porque nem tudo que nós desejamos, nem tudo que nós queremos vai nos fazer bem. Muitas vezes reclamamos achando que somos infelizes, porque tudo na nossa vida é difícil. Tudo na vida eu preciso lutar muito para conquistar. Porque eu sofro muito, as pessoas ao meu redor são difíceis, a minha família é difícil. Só que tudo isso faz parte de um processo necessário para a nossa aprendizagem, para o nosso progresso. E nós sabemos muito bem que exatamente o remédio mais amargo é o que melhor faz efeito. Aquele remédio muito docinho, muito gostosinho de tomar, na maioria das vezes não faz efeito nenhum, não serve para nada. É exatamente aquele remédio mais difícil de tomar, é o que vai nos curar dos nossos males. Em relação à juventude, porque Paulo também dirigiu muito a questão dos jovens com essa máxima. Com relação à juventude, essa máxima tem uma importância muito grande. Por quê? É exatamente neste período de juventude, de adolescência, em que o espírito está se colocando à prova, e uma prova muito difícil. Porque enquanto nós somos crianças, esses nossos maus instintos, eles ainda estão meio que escondidos, eles ainda não se liberaram totalmente. A partir do momento que nós começamos a entrar na adolescência, aquela agitação dos hormônios, a transformação física que acontece no adolescente, faz com que as suas tendências venham à tona. Vem com tudo. Então aquela criança dócil, brincalhona, risonha, ela vai se tornando aquele jovem mais agressivo,
mais teimoso, mais rebelde, aquele jovem mais trabalhoso, porque todas as suas más tendências, elas começam a transparecer, e por falta de maturidade, falta de conhecimento ainda, é muito difícil ao jovem conseguir controlar aquilo tudo que ele está sentindo. Nós perdemos a paciência. Quem é pai ou mãe aqui dentro? Pai e mãe sabe. Quantas e quantas vezes nós perdemos a paciência com o adolescente? Quantas vezes você fica sem saber o que fazer com aquele filho? É difícil. Sem contar as vezes que você conversa e ele ainda sai e bate a porta. Só falta arrancar a porta. E dá vontade de você ir lá pegar, puxar. É difícil, mas é difícil para o jovem também. Porque é isso tudo que ele está sentindo, essa transformação que está acontecendo dentro dele, é muito difícil conduzir, segurar, compreender isso tudo. Por isso, Paulo chamava a atenção muito dos jovens, para que ele tomasse cuidado e pensasse sempre de que ele acha que ele pode tudo. Ele acha que ele pode transformar o mundo, que ele pode fazer tudo. O jovem sempre acha que ele pode fazer tudo. Só que nem tudo é conveniente, nem tudo vai ser bom para ele. Porque os erros que se cometem na juventude, dependendo desses erros, muitas vezes ele nos acompanha durante toda a nossa vida adulta. Ele pode trazer resultados para a nossa vida adulta desastrosos. Porque aí eu volto lá no início. Existem erros que cometemos que não tem conserto. Desvios que tomamos pelo caminho que não tem volta. É como eu fico muito preocupada quando a gente passa e começamos a observar os jovens, principalmente no centro de São Paulo, aqui também tem bastante, mas no centro de São Paulo, quando você começa a ver o número de jovens pelas ruas, dormindo nas ruas, jovens que saíram das suas casas, que deixaram suas famílias por envolvimento com drogas, que adentram este caminho, inicialmente por uma diversão, ou porque querem esquecer algum problema, querem fugir dos problemas, e entram como uma válvula de escape. Só que muitas vezes esse é um caminho sem volta. Muitas vezes este jovem ele não consegue mais se desviar daquele caminho. E muitos morrem muito cedo. Eu fico triste porque se pensarmos em toda a literatura espírita e que nos falam sobre as reencarnações e a fila que existe de espíritos esperando uma oportunidade para encarnar, porque a reencarnação, ela não se dá assim tão rapidinho, não é tão fácil. Ah, eu quero ir, eu vou. Não é, tem todo um preparo reencarnatório, tem todo um planejamento reencarnatório. E depois que é feito todo esse planejamento, aos poucos é preparado a família para que vai receber esse espírito, né? Os pais, toda a família. Então, a partir do momento que você conseguiu essa permissão, houve o planejamento e você reencarna, nós precisamos aproveitar cada minuto dessa encarnação. Porque nós não sabemos, não lembramos quanto tempo ela vai demorar. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui na Terra. Eu posso viver 20, 30, 40, 60, 80 anos. Eu não sei quanto tempo eu tenho. A única coisa que eu sei é que cada minuto é precioso. Porque o grande propósito é que um dia nos tornemos espíritos perfeitos, intelectual e moralmente. Precisamos chegar a essa perfeição. Porque esta felicidade absoluta que nós tanto procuramos, ela só existe a partir do momento que eu comece realmente a me aperfeiçoar. Enquanto nós formos ainda espíritos imperfeitos, cheios de ilusões, porque os nossos sofrimentos são provocados pelas nossas más escolhas e pelas nossas ilusões.
Então, enquanto eu não conseguir me aperfeiçoar, eu vou continuar tropeçando, caindo, sofrendo. Por isso que cada minuto na minha encarnação é importante. Não para as pessoas, para mim. Porque é a minha felicidade, a minha realização que está em jogo. Então eu fico penalizada, porque são jovens, 16, 17, 18 anos, que estariam começando a vida, começando projetos de futuro, formação de família, e eles estão jogando fora um processo reencarnatório. E acumulando mais débitos. E no momento que tiverem que reencarnar novamente, vão enfrentar inúmeras dificuldades por esses fracassos que estão tendo agora. É doloroso. É doloroso. A sociedade, de uma forma geral, olha estes jovens e muitos condenam. Apontam o dedo, condenam. E, na realidade, eles necessitam realmente de socorro, de muita prece, de muita orientação, porque eles são vítimas deles mesmos. Tudo eu posso tudo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A maioria das coisas que eu quero, a maioria não me convém. Porque nós sempre escolhemos o caminho mais fácil, aquele caminho mais prazeroso. Nós nos baseamos muito nisso. Eu quero só aquilo que me dá prazer, só aquilo que é fácil. Só os caminhos floridos, gostosos, divertidos, é o que nós procuramos na nossa vida. E, infelizmente, estas facilidades, elas podem ser danosas. Precisamos, a maioria das vezes, escolher o caminho estreito. Aquele mais difícil de trilhar. Mas aquele que lá no final, ele terá uma recompensa muito maior. Porque ele vai me trazer experiência, responsabilidade, carinho, amor, progresso. E Paulo se preocupava muito com isso. Ele era extremamente enérgico. E é até hoje. Nós percebemos em todas as suas cartas, os livros, né? As mensagens de Paulo, ele sempre vem com um puxãozinho de orelha grande. E nós precisamos prestar muita atenção nisso. Recomendo, quem tiver interesse, que gostar, quiser conhecer melhor, o livro Paulo e Estevão. Quem não leu ainda, leia Paulo e Estevão, onde ele retrata Paulo de uma maneira lindíssima, lindíssima, e que ele nos coloca em contato com o Evangelho de uma forma muito amorosa. Então, agradeço muito a presença de todos vocês hoje, e nós vamos partir para a segunda parte da nossa tarefa, que são os nossos passes.